civilizações não caem por acaso. Elas caem quando abandonam as ideias que as sustentam. Neste canal, nós revisitamos os pensadores que explicam o passado para entender o presente e antecipar o futuro. Imagine uma sociedade onde ninguém mais lê grandes livros. As pessoas continuam trabalhando, consumindo entretenimento, usando tecnologia e produzindo riqueza. Mas algo começa a desaparecer. O vocabulário empobrece, a capacidade de pensar diminui, a imaginação enfraquece. A profundidade das conversas desaparece e, pouco a pouco, uma civilização inteira perde contato com aquilo que a tornou grande. A história mostra que toda grande cultura foi construída sobre grandes livros. A Grécia teve Homero, Roma, Virgílio, a Itália teve Dante, a Inglaterra, Shakespeare. A Rússia teve Dostoiévski e Tolstói. E o Ocidente foi moldado por séculos de literatura capaz de transmitir valores, sabedoria e conhecimento de geração em geração. Mas por que a literatura ocupa um papel tão central na construção da alta cultura? Será que os livros são apenas entretenimento sofisticado? Ou existe algo muito mais profundo escondido entre suas páginas? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. O que é alta cultura? Antes de entender a importância da literatura, precisamos compreender o significado de alta cultura. Hoje o termo costuma ser mal interpretado. Muitos acreditam que alta cultura significa elitismo. Outros imaginam algo reservado apenas a intelectuais ou a acadêmicos. Mas historicamente não era assim. Alta cultura é o conjunto das maiores realizações intelectuais, artísticas, filosóficas e espirituais produzidas por uma civilização. Ela representa o ápice do desenvolvimento humano. Quando falamos de alta cultura, estamos falando de filosofia, literatura, música clássica, pintura, arquitetura, história, ciência, tecnologia. São obras que atravessam séculos, porque tratam das questões permanentes da existência humana. Quem somos? Por que sofremos? O que é a justiça? O que é o amor? O que é a verdade? O que significa viver uma vida boa? Essas perguntas não envelhecem e justamente por isso as grandes obras permanecem relevantes. O filósofo britânico Roger Scruton afirmava que a alta cultura é a memória espiritual de uma civilização. Sem ela, uma sociedade perde sua identidade. Ela continua existindo fisicamente, mas deixa de saber quem é. A literatura é a memória da civilização. Imagine se toda a experiência humana desaparecesse a cada geração. Cada pessoa teria que começar do zero. Cada geração cometeria os mesmos erros. Cada sociedade seria obrigada a reinventar tudo novamente. Foi a literatura que impediu isso. Por meio dos livros, os mortos conversam com os vivos. Quando lemos Homero, estamos ouvindo a Grécia de quase 3.000 anos atrás. Quando lemos Dante, estamos entrando na mente da Idade Média. Quando lemos Shakespeare, estamos observando a alma humana em toda a sua complexidade. Quando lemos Dostoiévski, estamos testemunhando os grandes conflitos espirituais da modernidade.
A literatura funciona como uma ponte através do tempo. Ela preserva conhecimentos, valores, experiências, virtudes, advertências, memórias coletivas. Sem literatura não existe tradição. Sem tradição não existe civilização. E sem civilização resta apenas o presente imediato. A literatura expande a alma humana. Uma das maiores contribuições da literatura é ampliar nossa experiência da realidade. Cada ser humano vive apenas uma vida, mas através dos livros podemos viver muitas. Podemos ser um guerreiro grego, um imperador romano, um monge medieval, um revolucionário francês ou um aristocrata russo, um sertanejo brasileiro. A literatura multiplica nossas experiências sem que precisemos abandonar nossa cadeira. Ela nos permite enxergar o mundo por diferentes perspectivas. É justamente essa capacidade que desenvolve empatia, imaginação, prudência, sensibilidade moral. O leitor aprende a compreender pessoas diferentes de si, aprende a perceber motivações humanas complexas, aprende que o mundo raramente é dividido entre heróis e vilões. A maturidade intelectual nasce desse encontro com a complexidade humana, a formação do caráter. Os antigos não enxergavam a literatura como mero entretenimento. Ela era uma ferramenta de formação moral. Os gregos educavam seus jovens através de Homero, os romanos através de Virgílio. Durante séculos, os clássicos foram considerados instrumentos de aperfeiçoamento humano. Por quê? Porque as histórias ensinam através de exemplos. Quando acompanhamos a tragédia de um personagem orgulhoso, compreendemos os perigos da arrogância. Quando observamos a coragem de um herói, entendemos o valor da virtude. Quando vemos um personagem destruir sua própria vida por causa de suas paixões, aprendemos sobre as consequências das escolhas erradas. A literatura não prega, ela mostra. E aquilo que é mostrado costuma ser muito mais poderoso do que aquilo que é simplesmente explicado. A literatura e o desenvolvimento da inteligência. Existe uma razão pela qual grandes leitores costumam possuir pensamento sofisticado. A leitura constante desenvolve capacidades cognitivas fundamentais. Ela fortalece a concentração, a memória, a interpretação, a argumentação, o pensamento abstrato e, sobretudo, o vocabulário. Em uma época dominada por vídeos curtos e estímulos instantâneos, a leitura exige algo raro, atenção prolongada. Ler um romance de 800 páginas exige disciplina mental, exige paciência, esforço intelectual. E é justamente esse esforço que fortalece a mente. A literatura funciona como uma academia para o cérebro. Quem não exercita essas capacidades acaba se tornando dependente de conteúdos simplificados. E uma sociedade incapaz de sustentar a atenção prolongada encontra enorme dificuldade para produzir ciência, filosofia e arte de alto nível. Os grandes livros e a construção do Ocidente. Grande parte da civilização ocidental foi construída sobre um conjunto de obras fundamentais. Entre elas, a Bíblia, Homero, Odisseia, Ilíada, Platão, os seus discursos, Aristóteles, Virgílio, Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe,
Tolstói, Dostoiévski e muitos outros. Esses autores moldaram nossa visão sobre justiça, liberdade, heroísmo, amor, fé, responsabilidade, poder. Mesmo quem nunca os leu, vive dentro do mundo que eles ajudaram a construir. Suas ideias influenciaram leis, instituições, sistemas educacionais, artes, costumes. A alta cultura não surge espontaneamente. Ela é construída ao longo de séculos por homens e mulheres que dedicam suas vidas à busca da verdade, da beleza e da excelência. O perigo da decadência cultural. Toda civilização enfrenta momentos de ascensão e declínio. E um dos sinais mais evidentes de decadência cultural é o abandono dos clássicos. Quando uma sociedade deixa de estudar suas grandes obras, ela rompe sua conexão com o passado, passa a viver apenas no presente. E uma cultura sem memória torna-se vulnerável à manipulação. Sem referências permanentes, tudo se torna relativo, tudo se torna descartável, superficial. A literatura clássica funciona como uma âncora. Ela nos lembra que os problemas humanos fundamentais permanecem os mesmos. Mudam as tecnologias, mudam os governos e até mesmo as modas, mas a natureza humana continua surpreendentemente semelhante. Como construir alta cultura através da leitura? A boa notícia é que qualquer pessoa pode iniciar essa jornada. Não é necessário possuir diplomas, não é necessário frequentar universidades famosas. Tudo começa com uma biblioteca ou até mesmo com um único livro. Algumas leituras fundamentais. Em literatura, a Ilíada, a Odisseia, Dom Quixote, Hamlet, Crime e Castigo, Guerra e Paz. Em filosofia, uma história da filosofia, muito importante você ter a República de Platão, Ética Nicômaco, e livros de história, como, por exemplo, a história do Peloponeso. O importante não é a velocidade, é a constância. Ler um clássico por ano durante 10 anos transforma profundamente uma pessoa. Então, concluindo, a literatura não é um luxo, ela não é apenas entretenimento, ela é uma das tecnologias mais extraordinárias já criadas pela humanidade. Por meio dela, conversamos com homens que já se foram, aprendemos com os grandes homens e mulheres do passado, expandimos nossa inteligência, refinamos nossa sensibilidade, fortalecemos nosso caráter e participamos de algo muito maior do que nós mesmos, a continuidade da civilização. Uma sociedade que abandona seus livros perde sua memória. Uma sociedade que perde sua memória perde sua identidade. E uma sociedade que perde a identidade corre o risco de perder também sua liberdade. Por isso, toda vez que você abre um grande livro, não está apenas lendo uma história. Você está participando da construção da alta cultura e ajudando a manter viva a chama da civilização. Grandes civilizações não caem por acaso. Elas caem quando abandonam as ideias que as sustentam. Neste canal, nós revisitamos os pensadores que explicam o passado para entender o presente e antecipar o futuro.